Boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui e dar continuidade, ao nosso seminário que trata sobre o seminário 17 do psicanalista Jacques Lacan. E hoje nós falaremos sobre os tópicos 5, não, os tópicos 8 e 9, né? Começa falando do mito, a estrutura. E hoje nós vamos aqui da página 111 à página 132. Então, para a gente começar aqui, a gente começa sobre uma primeira inferência que o Lacan nos propõe nessa parte, é justamente quando ele inicia falando sobre a questão da morte do pai. E na boca do próprio Lacan, né, a morte do pai, né, dentro da psicanálise, ela seria um tópico base, né, do que a gente pensaria, o que seria a psicanálise. Dentro desse contexto aqui, né, o Lacan ele coloca algo muito interessante, que ele faz uma crítica ao que se propunha naquele momento, né, em colocar a psicanálise como uma fonte de interpretação social e principalmente política. Segundo ele, esse tópico base da morte do pai acabou então criando, né, do que a gente até colocou aqui, essa grande esperança, né, de que a partir do momento em que a psicanálise tem como tópico base a questão da morte do pai, seria a psicanálise então uma metodologia de cuidado clínico que teria, né, como raiz algo do rótulo do libertário, né, do rótulo, né, do progressismo, do rótulo de literalmente, né, se desfazer das instâncias que são impostas, né, pelo mainstream, pela ideologia dominante e etc. Só que o Lacan, quando ele faz ele coloca essa questão em que se Deus está morto, tudo é permitido, né? Ele não coloca isso por uma chave otimista dessa questão, muito pelo contrário. Lacan ele trabalha por uma perspectiva em que a morte do pai ela está muito mais vinculado ao nosso processo como sujeito de inserimento no processo civilizacional, né, e de sociabilidade, porque quando morre este que seria a lei, precisamos nós mesmos, no processo de socialização, né, nos inserir no mundo da lei, porque sem um pai para determinar o que pode e o que não pode, para nos castrar, para nos dizer não, vai caber então a gente, as nossas escolhas, ao que nós estamos dispostos a pagar em nome das nossas escolhas, né? Algo que faz sentido. Jacques Lacan ele constrói uma perspectiva em que, né, as minhas escolhas, de alguma forma, elas são responsabilidades minhas, mas obviamente as minhas escolhas elas são construídas a partir de uma perspectiva, tá? As minhas escolhas elas existem a partir de uma perspectiva de realidade concreta. Ou seja, as minhas escolhas elas estão inseridas dentro de uma ordem que já está estabelecida. As minhas escolhas, elas não transgridem a isso. E é aí que o Lacan está colocando algo que é muito interessante, inclusive algo dentro de uma perspectiva crítica que se fazia a como que se pensava a psicanálise daquele momento, em que se Deus está morto, tudo é permitido, ele vai estar dizendo que assim, não, não. Se o pai morre, isso não quer dizer que nós podemos tudo. Por quê? Porque nós vivemos em um processo em que nós estamos em relação ao outro. Sendo assim, quando o pai morre, essa responsabilidade agora não é de outro que cuida da gente, que nos castra, que diz o que é certo e o que é errado. Isso agora depende da gente. Pesado isso, né? Pesado isso. A gente ser responsável por nossas próprias escolhas é muito pesado. Tanto que dentro da clínica,
percebam que todos os nossos pacientes, eles, dentro do processo analítico, né, dependendo do momento que ele estiver nesse processo de análise, ele está ali procurando alguém que tome as decisões para ele ou que diga para ele, faça isso ou faça aquilo. Porque ele não vai se imbuir da responsabilidade ou de se pagar o preço do que se faz ou não. Então o Lacan está fazendo um jogo de novo, trazer de volta a perspectiva do sujeito de que ele, o que ele faz, né, e o que isso se desdobra, tem um grau de responsabilidade que é dele. Sendo assim, né, sendo assim, a morte do pai é a queda daquilo que a gente tinha como verdade, porque a morte do pai é isso. Porque o que aquele que ocupa o lugar do pai dizia o que é certo, o que é errado, o que é sim, o que é não, o que é bom, o que é ruim. Quando ele morre, cabe a gente conceber essas questões. Então, aquilo que era verdade, como a gente já vem vendo, e o Lacan, em todos os tópicos, ele volta essa premissa da verdade. Quando o pai morre, a verdade está morrendo. Ou seja, nós vamos começar a entender e construir o que seria essa verdade, que para a gente na psicanálise é a verdade do inconsciente. Essa é a verdade que a psicanálise deve se preocupar. Aqui eu não estou colocando a psicanálise como uma perspectiva teórica de análise do mundo. Não, eu estou falando aqui de psicanalista para psicanalista pensando a clínica. Né? E para nós psicanalistas, qual que é a verdade que nos importa? É a verdade do inconsciente. É a verdade que o nosso analisando ali demonstra quando ele está, né, colocando esse inconsciente, né, a partir de uma perspectiva de linguagem. Tudo bem? Então a gente precisa começar a pensar a partir dessa perspectiva. Né? Por quê? Porque quando o pai morre, o que nos resta? Aqueles fragmentos, aquele resto do pai que fica. E que muitas das vezes a gente vincula a ele as nossas escolhas, que o Lacan chamou de objeto A. Para aquilo que a gente usa para escoar parte do nosso desejo. Né? Ou se a gente tivesse uma linguagem freudiana, a libido. Sendo assim, quando a gente está falando sobre a queda do pai, né, a gente também entra numa discussão, né, que é a queda da onipotência. Por quê, gente? Nós, como somos seres para a morte, todo mundo sabe disso, né? Isso é estruturante. Isso é estruturante do sujeito. Nós somos para morrer. Vocês entendem isso? Que nós somos para morrer? Vou melhorar isso, né? Vou melhorar isso. Para morrer basta estar vivo. O que não está vivo não morre, gente. Só é possível de morrer aquilo que está o quê? Vivo. Isso é estruturante do sujeito. Nós somos seres para a morte. E diferente de outros animais, nós temos o quê? Consciência disso. E por sermos seres para a morte, e é aí que vem a grande questão, o grande X da questão, se somos seres para a morte, nós somos seres que temos que, de alguma forma, fazer com que esse espaço de tempo entre o nascimento e a morte ele seja algo, né, que no mínimo a gente possa pensar que vale a pena. Então, dentro desse contexto, isso que é muito importante. Porque a morte, mesmo ela sendo uma verdade estruturante do sujeito, porque todos nós vamos morrer, ela é algo que ainda nós não conseguimos dar o quê? Cognição a ela.
nós não conseguimos defini-la. Mas aí vem aquela pergunta: a gente precisa definir o que é a morte? Eu creio que não. É igual como eu digo sobre o amor, né? A gente precisa desse tanto de curso que existe aí agora, principalmente dado por psicanalistas, sobre o que é o amor? Não. Não há necessidade de você explicar alguma coisa. Ou seja, dar a ela um estatuto de verdade. É deixar que essas questões se façam na praxis, né? Então, a morte, né, ela é muito interessante, por quê? Porque a nossa constituição como sujeito do inconsciente, ou seja, o nosso inconsciente, ele começa a se desenvolver, a se desdobrar e enunciar justamente essa nossa incapacidade estruturante, que é do ser o quê? Para a morte. Porque, gente, se nós somos seres para a morte, se tem uma coisa que nós não somos, é onipotentes, né? Se nós morremos, né? O engraçado que é isso, né? Qual que é a grande característica do infantil? A onipotência. Qual que é algo que é estruturante de verdade e que faz isso cair? É a própria o quê? A própria morte. Porque diante da morte não há onipotência, né, gente? Essa potência deixa de existir. Não é assim? Sendo assim, né, como, né, se o pai morre, neste período em que nós, né, saímos do cuidado, da castração do pai, etc., se o pai morre, é a nossa oportunidade de começar a fazer o quê? É a nossa capacidade de gozar, sim ou não? Só que aí que tem uma questão. O nosso gozo, ele tem uma relação direta com a nossa experiência de vida. A partir do momento em que nós teremos que nos responsabilizar por nosso próprio gozo, uma coisa acontece que é aquilo que o Lacan chamou quando o gozo ele vai nos dar a prova e fazer com que nós, como sujeitos, nos encontremos com aquilo que ele deu como uma das características primordiais do que ele chamou de real, vinculado ao inconsciente, que é a perspectiva do impossível. Nós iremos gozar plenamente, gente? Até agora o que nós vimos nesse seminário do Lacan. O que o Lacan vem nos mostrando desde o tópico 1? O gozo é uma condição. Só que nunca haverá um gozo o quê? Pleno. Porque a nossa própria existência ela não é plena. Né? Não é homogênea. Não é toda. Não é tudo. Então, a morte, ela é o grande símbolo de que essa onipotência que nós tentamos buscar de maneira fantasiosa, que nós tentamos, né? A gente tenta ter controle de tudo, a gente quer saber de tudo, a gente acha que pode, né, planejar tudo, aí a morte vem e literalmente deixa claro que não adianta, né? Ah, eu quero fazer o meu primeiro milhão. Beleza, aí vem a morte, acabou. Você fez seu milhão, e aí? Né? Quero encontrar isso, quero me planejar para o futuro daquilo. Vem a morte o quê? Te mostra né, que essas questões que a gente fantasiosamente tenta construir, elas caem o quê? Elas caem por terra. Sendo assim, né, é, que essa ordem do impossível, a gente aqui, de novo, pode afirmar, sem sombra de dúvidas a partir disso, inclusive a partir dessa passagem aqui, é que a ordem do absoluto, a ordem da plenitude e da ordem da estabilidade, elas não existem. Por quê? Existe uma instância que nos escapa, que é aquilo que o Lacan chamou da ordem do quê? Do impossível. O que é da ordem do impossível? Do tropeço, da contingência, que surge no não esperado. Ah, eu não esperava isso.
é o que o Lacan determinou chamar de quê? De real. Para ele, isso é o real. Isso é o real. O real de uma existência para a morte é que surjam questões que estejam fora do nosso controle, fora de uma instância e de um estatuto de verdade, fora do cognoscível, fora do nosso consciente. É aquilo que dentro da clínica nós vamos ouvir dos nossos pacientes. Eu nunca me imaginava fazendo isso. Eu nunca me pensei em fazer aquilo. Perdi a cabeça. Fiz uma loucura. Por quê? São esses encontros com o real, no nosso exercício, nosso trabalho do gozar, é que literalmente faz com que nós verdadeiramente sejamos seres de existência. Não é o planejado, mas é aquilo que escapou. Né? Nossa, eu estava com a vida toda planejada, aí no meio, de repente, me apaixono. Nossa, eu estava fazendo tudo certinho, de repente eu vou lá e me saboto. Eu estava fazendo tudo certinho, de repente eu vou lá e dou um soco na cara do meu patrão. Eu estava tudo certinho, de repente eu faço algo que eu achava impossível de que eu pudesse fazer. Ou de me colocar numa situação como essa. Né? Por isso que a psicanálise ela precisa ser amoral. Não imoral, mas amoral. Porque nós trabalhamos na questão do estatuto da contingência. Daquilo que não é esperado. Daquilo que é da ordem do quê? É do impossível. É quando o nosso paciente fala, é impossível que eu faça isso. Aí, alguns meses depois, ele fala, ó, fiz aquilo que eu achava que era impossível de eu fazer. Né? E pra gente, não vai ser surpresa, nem porque não é surpresa e nem a gente estava esperando. Né? Porque nós, como psicanalistas, nós sabemos que de verdade ser humano é isso, né? Ser humano é isso. Sendo assim, né, nós somos seres para a morte, né? A gente ser esse ser para a morte nos coloca numa questão muito importante, é da gente começar a se reencontrar com aquilo que é o ser em si, porque nós somos todos seres para a morte, para a gente começar a reencontrar com aquilo que a gente tem de mais existência também, que é da impotência. A ideia da morte nos deixa o que, gente? Impotentes. A instância de que nós somos seres para a morte, como o próprio Lacan que ele deixa muito claro, que o centro da lógica da nossa existência é, né, esse todo homem é o quê? Mortal. Não existe um ser humano que é mais mortal do que o outro ou é imortal. A morte do pai também nos enuncia de que perante a vida nós somos seres também extremamente impotentes, de que nós não podemos tudo. A queda da onipotência infantil está muito também nisso da gente reencontrar isso que é infantil, que é da condição de impotência. Compreendam isso. Principalmente em um mundo onde o discurso ideológico dominante hoje, que é o da potência total. Trabalhe 18 horas, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Vamos fazer uma lista de quantos países nós conseguimos visitar do mundo. Listas para tudo. A pessoa sai de férias e faz lista do que quer fazer. Isso para mim é uma das coisas mais doideiras que eu vejo. A pessoa sai de férias e ela planeja as férias. Não, eu quero fazer isso, 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 isso. Nós vamos acordar 5 horas da manhã, para 8 a gente fazer isso aqui, e para não sei. Eu falo, que hora que vai ter o descanso? Né?
Então, Você tem férias das férias. como é que é? Tem férias das férias. Muitas das vezes é isso, né? E é algo que, que hoje é muito comum de você ouvir, né? Eu consegui descansar mesmo depois que eu voltei da viagem, que eu voltei desse descanso, né? Há uma necessidade hoje da gente se reencontrar com essa impotência, de não colocar a questão da impotência no lugar de uma negatividade. Muito pelo contrário. Aqui eu uso até uma outra instância, que é a questão da fragilidade. Da gente se encontrar com as nossas fragilidades, isso é extremamente importante, dos nossos limites. No mundo onde é que se fala que a gente tem que superar todos os limites, é assim, tem um precipício. O discurso hoje contemporâneo é igual, tem um precipício. Você está vendo esse limite aqui, do barranco para o precipício? Ó, você tem que superar todos os seus limites. Porque eu prometo que você vai voar. A psicanálise ela vai literalmente dizer assim: olha, você vai morrer se você fizer isso. Respeite seus limites. Respeite seus limites. Você é impotente diante da gravidade, né? Mas isso eu não estou falando que isso é uma condição eterna. Pode ser. Naquele momento não dá, mas pode ser com o tempo de. Entenderam isso? Psicanálise é isso. É o nosso posicionamento diante do nosso momento. 2026 não dá. Vai que em 2027 está dando. Né? Em 2016 eu não conseguia fazer isso. Olha, em 2026 hoje eu faço com tranquilidade. Né? Então, dentro desse contexto, né, por quê? Porque há algo que é muito importante, né, que é muito importante a gente entender, é que se nós entendermos que nós somos seres que vamos morrer, que isso é uma condição estruturante de nós como seres humanos, é fundamental até mesmo para que a gente consiga viver um pouco melhor. Que somos limitados literalmente até nisso, né? Até questão de Se, tempo. Então vamos se aproveitar. é justamente o limite, e não num sentido, né, alienado. Vamos Sim, fazer tudo, vamos. Se o pai está morto, tudo é permitido. Se Deus morreu, isso o próprio Lacan fala, né? Ele vai ao Nietzsche e fala: se Deus está morto, então quer dizer que tudo é permitido. Não, não. Se o pai morreu, isso não quer dizer que tudo está permitido. Não, meus amigos, você não vive sozinho. Isso é algo que dentro do Lacan não se chama muito atenção. O Lacan a todo momento está dizendo o seguinte: olha, se o pai morre, isso não quer dizer que você pode fazer tudo. Sabe por quê? Porque você não vive sozinho no planeta Terra. Só isso. Inclusive, para que você exista, há uma necessidade de alteridade, de uma relação com quem? Com o outro. Você só existe diante de quem? De um outro. O ser humano só existe em relação a outro. Se por cargas d'água amanhã a gente conseguir num parque de mágica fazer com que todo mundo não veja o Ramon, nem o escute, o Ramon pode estar aqui agora. Se a gente não vê e não escutá-lo, o Ramon não. O que ocorre? Se a gente não reconhece, se a gente não vê, a gente não escuta, se a gente não reconhece que o Ramon está entre a gente, o Ramon o quê? Não existe. Ele não existe. Né? Por isso que a morte ela é muito interessante, porque a morte, o pós-morte, né, é essa espécie de desaparecimento, né, do não reconhecimento, né. A gente vai reconhecer aquilo que ficou de memória, fica aquilo, né, mas o ser em si já foi. Então é justamente aquilo, porque assim, né, quando a gente fala que esse pai está morto aí, tá, que se o pai morre, não é porque o pai morreu que aquilo que o pai nos castrou vai deixar de existir. Porque aqui o Lacan está dizendo que o pai morto seja o gozo,
isto se apresenta a nós como sinal do próprio quê? Impossível. Se o pai morre e ele, no nosso imaginário, ele é o gozo, porque não, eu quero matar o pai, porque ocupando o lugar do pai, eu vou ter todas o quê? Todas as mulheres, eu vou tomar conta de tudo, né? A ideia é essa. Se ele, se ele morre, quando ele morre, quando ele morre, ele peraí, se ele morreu, obviamente, eu não vou ser esse pai. A gente pode criar imaginariamente o quê? Essa ideia de que nós vamos ocupar, mas nós sermos ele, entre eu imaginar que eu sou e eu ser alguém, então a diferença, sim ou não? Tem como eu ser a Alessandra? Não. Não tem como eu ser a Alessandra. Não tem como eu ser a Alessandra. Mesmo que eu mate a Alessandra, não tem como eu ser o quê? Matei a Alessandra, vou ocupar o lugar da Alessandra. Serei a Alessandra? Não. 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 E é aí que é o fato interessante. Porque eu acabei de dizer o quê? Eu não vou ser a Alessandra, porque é impossível ser o quê? A Alessandra. É impossível. Não é? É impossível. Então, dentro desse contexto, né, a gente precisa entender que aqui o Lacan ele começa a entrelaçar opa, algo que é importante, né, e que é muito importante, é de que cada ato que nós temos em nossa vida é um entrelaçamento daquelas três esferas: o real, o imaginário e o quê? E o simbólico. A cada ato e a cada momento, essas três instâncias elas se movimentam. Compreender isso? O que eu acabei de dizer agora. Eu posso matar a Alessandra, eu serei a Alessandra? Não, não serei. Porque a Alessandra ela é um ser do inconsciente e eu não vou poder, né, introjetar o inconsciente de Alessandra. Eu posso introjetar inconscientemente aquilo que a Alessandra me impôs como castração, que é a ideia do pai. Isso eu posso introjetar, sim ou não? Não faz isso, não faz aquilo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não põe a mão ali. É isso, é assim, é assado, etc. Porque aí que tem um fato interessante, né? Que aí que o Lacan está colocando, gente, o tanto é que é pesado, porque o Lacan, resumidamente, o que ele está dizendo? A gente decidir por nós mesmos é uma bosta. É tão confortável alguém escolher pela gente, decidir pela gente, dizer qual que é o caminho pela gente, e a gente não precisar tomar essas decisões. Entenderam isso? Ser dependente é muito bom. É igual o bebê, né? A mãe que sabe o horário da comida, né? Mesmo que a criança chore, não, vai tomar o mamar nesse momento, nesse horário, nesse horário, nesse horário. Não é mais fácil do que eu ter que decidir. Ah, eu tô com fome, mas o que eu vou comer? Antes era tão tranquilo, chegava a hora do almoço, mamãe chegava e já deixava o quê? O prato arrumadinho. Agora não. Eu tenho que do que eu gosto, né? Quanto que eu vou ter que experimentar para chegar a uma conclusão? Fala, Alessandro. Você vai ter que ir até no supermercado, né? Eu Isso, tinha é isso. uma amiga que falou assim, Alessandra, o problema não é nem fazer comida, o problema é ter comida dentro de casa, porque ela se mudou, né? Ela falou assim, agora eu falei assim, e aí, como é que tá? Ela, não, agora, cara, é bem diferente, porque agora eu tenho que pensar na comida que eu vou comprar. Isso. Porque, Porque não é só fazer. porque é só, com o João aqui é falar para ele o seguinte: João, você não pode comer besteira. Você não pode, porque isso faz mal. Você não vai comer. Entendeu? Mas na hora que o João chegar e falar, nossa, eu posso ir lá e comprar, eu só vou comer besteira? Eu só vou gozar? Né? Porque é isso que é o fato interessante. Porque quando o pai morre, a gente deixa de ser agenciado para nos tornarmos o quê? Agentes. Não é? Vamos falar uma coisa bem coach.
A gente deixa de ser agenciado para nos tornarmos agentes da nossa própria história. Só que para a gente se tornar agente, logicamente, a gente precisa do quê? Responsabilidade. É o que a gente tem que carregar. Porque tudo que eu for fazer, eu sou responsável o quê? Por esse naco aqui, né? Se o nosso paciente chega ali, nossa senhora, eu só fico em relacionamentos tóxicos. Ótimo. Alguém está te colocando em relacionamentos tóxicos, né? Foi é o Ramon que chega lá pro, né? É o Ramon que chega para uma pessoa e fala, ó, você vai ficar com essa pessoa. Ah, ela é tóxica. Terminou, não, essa aqui não. Não. Não, mano. Foi você que tomou o quê? Foi você que foi agente dessas escolhas. Complicado isso, né? Engraçado, era só o Lacan falar só isso, né, gente? Ele falou, gente, o que eu estou explicando para vocês é o seguinte: deixarmos de sermos crianças e nos transformarmos em adultos, de sermos pessoas que somos determinados por alguém que cuida da gente e nós mesmos nos cuidarmos, isso dá muito trabalho. E isso vai gerar o quê? Pode gerar o quê? Sofrimento. Porque nós mesmos vamos ter que nos responsabilizar pelo nosso gozo. Olha que bosta. Se aquilo que era o símbolo, porque é aquele negócio, né? Qual que é muitas vezes o desejo da criança? Gente, vou dar um exemplo para vocês que fica fácil. Porque eu falo, Lacan não tem nada de difícil. Lacan, o problema é porque ele é um cara que tinha uma péssima didática para falar coisas que são simples. Já viu criança que fala, não vejo a hora de crescer e me tornar adulto e poder fazer tudo o que eu quiser? As crianças falam isso para os pais, não é? E o que, que a gente pode dizer para essas crianças? Ô, oh, gente, lê do engano. Lê do engano. Muito pelo contrário. É aí que você não vai poder fazer tudo o que você quer, porque toda a responsabilidade é sua. Legal. A responsabilidade legal. Porque até nisso, até os 18 anos, quem se responsabiliza por eles? Até a responsabilidade de uma outra vida acaba sendo o quê? Nossa. Porque esses dias eu tava falando, por que eu tenho que responsabilizar pelas merdas do meu filho? Porque você colocou ele no mundo. Você colocou ele no mundo. É isso. Até um determinado ponto da legalidade da lei, né? Ninguém te obrigou, chegou lá e falou assim: ô, esse ano você vai ter que fazer um filho. Ninguém te agenciou. Isso foi fruto de uma decisão que sua, você está sendo agente da sua vida, não é? Mas aí que é aquela pergunta, né? Qual que é a função do agente? Né? Qual que é as funções do agente? Você estaria ali no tópico 3, né? Porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem nos agencia? Quem que nos agencia, gente? Quem que determina como é que as coisas andam? Quem diz que eu não posso andar pelado na rua? Quem diz que eu não posso fazer gangbang de segunda a sexta? Quem diz que eu tenho que parar de trabalhar, mas eu quero comer, mas eu quero parar de trabalhar? Quem disse isso? Né? O próprio Lacan ele já nos traz. Lacan, se alguém lê só essa frase aqui do Lacan, parece que um Lacan é um Lacan esquerdista progressista. Então ele deixa muito claro, olha, as o que nos os agentes que nos agenciam mais comuns que a gente tem em contato é a ideologia dominante. É a que determina a roupa que a gente vai usar, qual que é o corpo certo, qual que é a maneira de transar, por quem que a gente vai sentir tesão, qual que é, por exemplo, qual que é a carreira que a gente quer para nossa vida, o que, que é ser feliz, o que, que é uma pessoa realizada. A ideologia dominante, ela tem esse papel. Porque a ideologia dominante, ela ocupa o lugar do discurso de quem, gente? Do discurso do mestre, sim ou não? É o discurso do mestre, não é? É o discurso do mestre, né? É aquilo que determina o que é certo e errado, o que é bom e mal, né? É aquilo que os nossos pais faziam quando a gente era criança e faziam alguma besteira. Que coisa feia, né?
A ideologia dominante fala, nossa, que coisa feia isso que você está usando. Que coisa feia isso que você fez. Que coisa feia é essa carreira que você escolheu. Que coisa feia. Gente, vocês querem ser psicanalista. Meu Deus do céu. Psicanálise não é ciência, gente. Ou a neurociência na modulação. É tudo lá neuroquímico. Né? Beleza? Que essa neurociência freestyle que surgiu por aí, né? Não é a neurociência do Nicoleles, do Siddhartha, não, coisa séria, né? Que eles mesmos falam, não, gente, a gente pode pesquisar, mas tem coisas que escapam, tem coisa que a gente não consegue. Tem coisa que o tomógrafo, que as pesquisas de cérebro não dão conta, né? É como o Siddhartha diz, é ali que o Freud tem grande razão. Tem coisa que está para além disso. Dentro desse contexto aqui, né? Beleza? É, ele é um cara que, dentro desse ponto, o que, que o Lacan está fazendo? Ele não está fazendo só uma crítica à ideologia dominante. Ele está literalmente fazendo uma grande crítica àquilo que era colocado como verdade. Não é assim? Gente, quantos de nós aqui, desde que nós crescemos, foi colocado um estatuto de verdade? O que, que era se crescer? O que, que é a gente se desenvolver? O que, que é sucesso? O que, que seria sucesso hoje? Não tem pré-determinado o que, que seria uma pessoa de sucesso, gente? Sim ou não? Gente, pelo amor de Deus, já é pré-determinado para a gente, é determinado para a gente ideologicamente o que, que é uma vida feliz, o que, que é uma vida realizada. Quantas pessoas que você conhece que falam, nossa, eu adoro viajar? Pergunte para essas pessoas, para que viajar? Entenderam isso? Ah, eu quero conhecer coisas novas. Ótimo. Qual que é o impacto disso nessas pessoas? Desculpa, gente. As pessoas que hoje eu conheço, que são as mais viajadas, eu não consigo ver nelas um cosmopolitismo de uma pessoa que conhece o quê? Vários países, várias culturas. Não há cosmopolitismo nessa pessoa. Que era aquela coisa do século XIX, né? Conhecer vários cosmos, várias visões de mundo e etc. No mínimo se esperava disso, né? Hoje não, a pessoa fala, parece que a pessoa ela quer viajar mais para registrar aonde ela está do que literalmente viver o quê? A experiência. Interessante, Rodrigo, você Fala, falando Kátia. isso. Oi, Kátia, tudo Interessante bem? você falando. Tudo bom. Como é Tá que com foram as saudade férias das aí de suas julho? aulas. Como é que foram Interessante aí de você julho? falar isso. Eu tenho uma amiga que foi para a França e ela teve a cara de pau de falar que em 3 dias ela conheceu o Louvre inteiro. Não, e é capaz, sabe assim, você fica andando, você entendeu, Kátia? Você fica andando. Rodando em círculo, né? Não, aí você anda, você vê a Mona Lisa, aí você vai no outro ano. Eu estou falando sobre essa coisa que faz da gente ser humano, é sorver a coisa, Sim. sabe? Eu tive uma experiência esse final de semana, Kátia, que eu acho que está mexendo. Eu e meu filho, a gente foi numa exposição de arte aqui em Goiânia, do Cirão Franco. O Cirão Franco, com certeza, é o maior artista goiano, é um dos grandes da arte brasileira, né? E é um goiano. Uhum. E está tendo uma exposição, eu levei meu filho. E a arte do Cirão Franco, ela é bem assim, ela é bem estranha, você entendeu? É um negócio assim. E o João foi. E ele entrou, ele é um menino de 10 anos, ele entrou, aquele negócio, né? Só que ele foi tomado pela coisa, vendo, e estava tendo uns sons, e teve isso, e ele olhando, de repente eu vou perguntar, e aí, meu filho, o que você está achando? Ele falou, pai, tô achando sinistro, tô achando estranho, mas é muito bonito. Aquilo me pegou de uma maneira, se eu visse numa criança. Aí teve uma hora que ele sentou, tinha um banco lá, porque estava tendo um negócio auditivo, sabe assim, com falas, música, um negócio também muito sinistro. Ele sentou e ele, papai, e eu não estou nem me sentindo confortável aqui dentro. Olha o quanto que isso pegou o menino. Os adultos que estavam ali não estavam conseguindo ter sabe, esse lance dessa experiência com essa arte. Uhum. O João não sabe nem quem que é Cirão Franco.
aquelas imagens, aquelas obras de arte, de alguma forma, sabe, pegou isso. Aí eu falei, filho, mas você sabe que a vida não é confortável, né? Ele levantou, estava tendo um mini documentário sobre a vida do Cirão Franco, ele foi lá no mini cinema, sentou e foi assistir. Quem que é o Olha Cirão como é Franco? interessante. Ele foi ter a Sabe? percepção da coisa. É, O adulto não. O assim, adulto não. tá ali apenas com perfil. Nossa, eu estou aqui na exposição do Cirão Franco. Exatamente. Entendeu? Está ali para tirar Sabe? foto e colocar no Instagram. Assim, e ali tinha o quê? Umas quase 100 obras. Eu acho que eu vou voltar lá de novo, porque eu quero. Teve algumas lá que eu não pude ficar muito tempo, porque a gente tinha um outro compromisso, que eu quero voltar lá, que tem outros que eu quero, sabe, ver aquilo ali, Uhum, uhum. sabe? E a gente não tá tendo, mas são sinais dos tempos, né, gente? Nós, como psicanalistas, a gente tem que entender também que são sinais o quê? Dos tempos. É o sinal dos tempos, né? Fala, Ramon. Oi, Rodrigo, é porque você tinha falado disso ontem também, e assim, Uhum. eu fiquei muito tocado, porque assim, por exemplo, o seu filho, ele demonstrou um repertório simbólico para dizer que aquilo ali não estava confortável para ele. Uhum, uhum, uhum. Mas, por exemplo, hoje eu recebi uma paciente no ambulatório público que ela é filha de um cara progressista, um cara extremamente culto, Uhum. uma menina com repertório simbólico, repertório cultural, que Uhum. tem acesso a muita coisa, mas de repente é uma menina uma mulher muito fragilizada ao ponto de estar usando, por exemplo, carbonato de lítio Uhum. para regular o humor, tomando 2 vezes ao dia. Uhum. E aí eu fico me questionando que tempos são esses, que agente é esse, que por mais que você tenha uma educação atravessada por um repertório legal, e mesmo assim é uma galera extremamente fragilizada psicicamente. Uhum. Assim, não estou dizendo que é o caso do seu Uhum. filho, óbvio. Uhum. Uhum. Mas assim, veja os contrapontos. Uma galera com muito recurso simbólico, mas ao mesmo tempo, quando chega numa determinada fase da vida, assim, parece que desmorona tudo, né? E assim, é uma galera que vai logo. Assim, eu me impressionei quando ela chegou, porque ela foi logo dizendo, eu tô tomando carbonato de lítio. E assim, já fazendo um discurso tendencionando para dizer assim, não, eu sou bipolar, porque minhas emoções, elas oscilam, né? Então, assim, que momento é esse que a gente está vivendo, né? Que temporalidade é essa que faz com que a gente medique tudo, e por mais que tenha uma galera que tem um repertório massa, mas mesmo assim essa galera acaba entrando numa coisa de patologização. Ô, Ramon, Eu viajei muito. não viajou não. Ramon, quem que hoje procura terapia e análise? Não é a galera progressista? Quem que tá aí reclamando que é dodói, que se patologiza a todo momento? Você tá achando que é o trabalhador braçal que vai para a igreja no final de semana? Não é que eu tô dizendo que eles não estão. Porque ter um repertório legal não te faz ser uma pessoa psiquicamente melhor. Quando eu falei que esse negócio do meu filho que ele não tá confortável, porque a obra do Cirão Franco, ela não é confortável. Ou seja, ele foi tocado, sabe assim, pela obra artística, como os adultos que estão lá, muito mais pela performance do discurso do mestre, que é essa que eu estou te falando. Eu sou uma pessoa progressista, eu vou em exposições de arte, eu vou em teatro e etc. Beleza, mas em que isso te atravessa? Em que isso te constitui como sujeito? Entendeu? É igual eu tô dizendo, tem pessoas que eu conheço que viajaram para. Eu conheço 72 países do mundo. Mas é uma pessoa com nível de entendimento do mundo e de si muito pobre. Básico. E isso é ser muito pobre, sabe? É ser muito pobre. Ou seja, eu fui lá, você entendeu?
Eu viajei, eu fui lá e voltei. Tá, e aí? Fiz só o check-in. É isso que eu tô te falando, você entendeu? É a forma com que nós experienciamos a vida. Na verdade, a gente não é permitido a experiência. A gente hoje tem muita vivência. Vivência, 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 né? Até hoje inclusive, tudo aqui nós vamos ter a vivência. Gente, pelo amor de Deus, eu tive em Paraty, não, na semana retrasada. Tava lá na Flip, né? Tinha um negócio lá que era você pagar para ter uma vivência em uma tribo dos povos originários. E o cirandeiro tudo pagando para ir. E eu sei que na Chapada também tem isso. Os povos originários tá certinho, tem que arrancar dinheiro de branco mesmo, tem que cobrar caro. Mas, olha o tipo, uma vivência. Meu amigo, você nunca vai conseguir ter uma vivência dos povos originários. Só se o seu grupo for dizimado durante 526 anos. Sabe? E é isso, vivência, vivência. Ah, venha para esse restaurante, você vai ter uma vivência. Faça isso e nós vamos ter uma vivência. Vamos ter uma vivência isso. Vamos ter uma vivência afrocentrada. Vivências. Experiências, como diria o Walter Benjamin, a pobreza do capitalismo no futuro vai ser a pobreza de experiência. Sabe por que tem pobreza de experiência? Porque a gente tem pobreza de tempo. Ali o que impactou no João, porque o João não viu todas as obras. Mas a que ele parou para ver mesmo. Ele estava, sabe assim, alguma coisa, né? Ali me pegou o negócio, eu falei, realmente, o João me pegou nisso, eu falei, eu acho que está na hora de eu começar a experienciar o mundo como meu filho está experienciando. Nessa leveza, nessa tranquilidade. Eu não preciso ver os 100 quadros hoje, mas deixa eu aqui ver 4, 5, mas de verdade, deixa eu. É igual, por exemplo, né? Se eu for fazer análise, deixa eu fazer análise mesmo. Hoje eu vou lá para fazer o quê? Análise. Eu estou indo lá para ter uma experiência analítica, um processo analítico, que é o que o Firenze nos ensina, né? Que analista tem que, né? Dentro desse contexto aqui, por quê? E aí que é um fato interessante. Porque nesses tópicos 8 e 9, porque o 9 é mais curto, porque é quase que ele fazendo análise de um livro, né? É que ele está dizendo o seguinte: mesmo que o Lacan esteja fazendo sempre uma crítica à verdade, ele é um cara que também ele faz toda a interpretação do tópico 8, né, do mito à estrutura, baseada num princípio que é a da castração. É como se nós, sujeitos, fôssemos determinados pela instância da castração. Há um que escapa nessa fala do Lacan, né, nesse ensino do Lacan, que nós, como sujeitos, somos determinados em relação ao gozo ao que, gente? A castração. A do pai, e essa castração com a morte do pai, a gente internaliza para viver em sociedade. Que no final das contas, é isso, né, gente? Ou não? Não é? A gente não tem que se castrar, né? É aquela velha história, né? A gente pode tudo, mas não se deve o quê? É como Paulo diz, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Eu posso matar uma pessoa? Pode, pode. Não é assim? Pode. Quantas pessoas que a gente sabe, igual viu uma entrevista de uma mulher lá, que matou o cara que veio bater nela, o companheiro. Você via que para ela fez uma escolha. Sabe aquela escolha? Ela bancou essa escolha. Não, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, eu sou mais, não vai me bater. Pode. O engraçado, gente, é que você não tem, você não tem nenhuma lei que fala assim, é proibido matar. Mas, né, existe um princípio que é a manutenção da vida. Se você fizer, entendeu?
Não seria mais fácil se tivesse um negocinho, uma coisa implementada na nossa cabeça que nos impedisse de fazer merda? Ó, que delícia. Um manual de instrução. Não, implantar na gente, Mas aí Alessandra. seria muito fácil. Não é? Kátia, ia ser bom, não ia? Você vai fazer merda, aí esse aparelhinho vai lá e desliga. Você não vai fazer merda. Você entendeu? Mas e aí? A gente vai ser sujeito? O sujeito existe? Não. Óbvio que não. Tá vendo, gente? Viver é risco. É um risco eminente. A gente vive na borda do precipício. Tem uns idiotas que pulam. As nossas escolhas diárias são riscos. A todo momento. Por isso que o Lacan ele é o cara que coloca na boca daqueles que o seguem aquela ideia, né? Você tem que pagar, né? né? Você tem que bancar o desejo, não é assim? Então vamos lá, continuemos aqui, né? E aí que ele entra lá no tópico 9, nessa ideia, né? Do a feroz ignorância de Yahvé, né? A feroz ignorância de Jeová. Tudo bem? E aí que é um fato interessante, né? Que se nós podemos agir, sim ou não? A gente pode agir, não é assim? Só que a gente sempre tem que agir dentro de um limite, sim ou não? Seja da legalidade, a Constituição, seja pela ordem moral, sim ou não? Ou como eu consigo dizer, no limite dos boletos, não é assim? Não tem um limite dos boletos? Óbvio que tem um limite dos boletos. Há o limite dos boletos. Não adianta a gente achar que não existe o limite dos boletos. Né? Tanto que, assim, os boletos nos limitam, né? A gente pode amanhã, meio-dia, ir para a França? Pode. Temos dinheiro para isso? Não. Então quer dizer que nós estamos dentro de limites constitucionais, morais e econômicos. Tudo bem? Beleza? Então, dentro desse contexto aqui, né, se nós estamos falando que não pode existir um absoluto, mas que ao mesmo tempo nós vivemos dentro do limite, o Lacan ele já começa, é nessa instância que ele já começa, né, a reforçar aquela pergunta que é: o que é uma mulher? Porque o que é, porque isso que é o maravilhoso, né? As mulheres é a maior incógnita que tem junto à morte para a psicanálise. Né? O homem é muito fácil, gente. Porque o que quer o homem está vinculado ao pipi. A mulher, né? E é aí que está o fato interessante, tá? Ô, Vai falando. Rodrigo, sabe o que eu pensei aqui também? Porque a mulher sabe, ela gera vida. Uhum. E aí é por isso também que eu pensei na possibilidade dela, não é aquela só porque está vinculada ao pipi do homem, entendeu? Mas porque ela não é só porque ela é mais complexa, mas porque ela sabe gerar, porque ela gera vida. Ela gera vida, mas também as instâncias do gozo da mulher são instâncias que os homens eles Não, nunca vão conseguir acessar. Você entendeu? sim. Por isso que o homem é tão patético. Sabe? Por isso que o brochar é do homem. O brochar é do homem. Por que o brochar é do homem? Porque só o homem se desaba quando brocha. Ele desaba. É como se ele o quê? A condição dele de homem não existisse quando ele brocha. Olha que coisa doida. Olha que coisa doida. Né? O homem, depois do orgasmo, o pipi deixa mole. A mulher, ela tem o próprio aparelho genital de prazer, ela tem centenas de terminações nervosas. Não é uma, é centenas. Gente, como que no início da civilização não vai controlar esse ser que gera vida e, né, e que pode gozar a vida de uma maneira tão mais ampla? Tem que colocar o quê? Rédea nesse ser. Porque ela tem algo que a gente não tem. Ela tem algo que a gente não tem.
né? Então, tá aqui, a feroz ignorância de Yahvé. Gente, qual que é a máxima lacaniana? O analista é um lugar de suposto que saber. Tá explicado? O que é a feroz ignorância de Yahvé? É a nossa. A nossa ignorância em relação ao que o nosso paciente chega dizendo, ela tem que ser feroz. A gente a todo momento vai ter que estar lutando contra a ignorância? Não. A gente vai ter que estar lutando contra o quê? Essa necessidade de verdade. Aí eu preciso de uma resposta, eu sei o que está acontecendo e tal, eu já tenho o diagnóstico. A gente tem que estar lutando a todo momento com o absoluto. E é aí que o Lacan ele chama a atenção, que é o seguinte, o que é a análise inteirinha? O que é a técnica analítica? Ele está dizendo, uma técnica analítica, uma análise bem feita, ela é um jogo de interpretação. Ela é um jogo de interpretação. E vamos deixar isso muito claro. Quem ganha? O paciente, tá? Beleza? Isso é um adendo meu. Que ele adora falar esse negócio do jogo, mas é necessário a gente tem que deixar quem que tem que ganhar nisso, né? É o paciente, não é a gente que ganha, tá? A gente pode até ganhar, mas a gente tem que dar o quê? Né? Moral para ele. E é aí que é um fato interessante, que o processo analítico é justamente isso, essa posição nossa feroz de quê? De ignorância. A gente sempre, quando analisando, nossa, chega toda a sessão, a gente sabe o que ele vai trazer? Não. A gente tem que estar ali sempre, ferozmente o quê? Eu não sei de porra nenhuma. Tudo que ele for trazer aqui. Inclusive, se ele contar uma mesma história, eu vou estar escutando o quê? Uma outra coisa que vem dessa história. Sim ou não? Não é? Por isso que para a gente nunca uma análise é chata, quando a gente é analista. Você vai ver que todas as vezes eu analisando, projetando a gente, nossa, hoje eu tô chata, né? Não é que a gente tá achando, a gente sabe, né? É ele que tá ali já tão inconsciente. Nossa, você tá falando a mesma coisa, você não sacou até agora. Olha, percebe? Olha o insight querendo sair, permite esse insight sair, né? Então, assim, eu tô na fase que todos, analisantes e analisantes estão nessa fase. De repente eles olham para mim, nossa, eu tô chato hoje. Eu falo, por que você tá achando que você tá chato? Ah, não, e tal, que não sei o quê. O engraçado é que não dá conta de devolver. Ah, é só a cara, que não tem como. Opa, esse semblante aí não me deixa usar ele para me legitimar, Rodrigo. Me ajuda. Me ajuda a colocar a culpa em você. Me ajuda a não me responsabilizar, pelo amor de Deus. Pai do céu, vem cá, me ajuda. Vive aí. Ele morreu, mas ressuscita em você, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Dentro desse contexto aqui, é algo que simplesmente ele nunca pode o quê? O discurso do analista é um discurso que nunca se fecha. A gente só está revisando, sim ou não? A gente já não viu isso? O discurso do analista é um discurso que nunca o quê? Se fecha. Nós somos o discurso da abertura. Inclusive, quando o analisando está querendo fechar o discurso, a nossa pontuação vem para o quê, gente? Vem para fazer abertura, sim ou não? Não é? Nesse ponto, né, que aí o Lacan ele coloca uma coisa, porque qual que é o contrário do nosso discurso? É o discurso do mestre, sim ou não? O discurso do mestre é o quê? Fechado, verdade absoluta, ideia de estabilidade, a ideia de que tudo tem introdução, desenvolvimento e o quê? Conclusão. O que o discurso do analista faz? Estericiza isso. Lembra que a gente já falou antes das férias? Né? Que inclusive isso é uma premissa lacaniana, né? Qual que é a função da análise, muitas vezes? É ajudar a estericização do sujeito. Estericizar o neurótico, não é assim? Obsessivo? Para ele sair muito desse jogo, né? Quadradinho e etc. Nessa situação, né, é sempre a gente pensar qual que é o título desse seminário? Qual que é o avesso da psicanálise mesmo, gente? É o discurso do mestre. Entenderam? Todas as vezes você pensar assim, opa, tô indo pro. Tô ocupando o discurso do mestre. Então quer dizer que você está deixando o seu lugar de quê, gente? De analista. Volta. Se agarra a feroz ignorância e o quê? Não sei de nada. Agarra o espírito de Sócrates aí e fica. Só sei que nada sei.
e é de um paciente para outro, é de uma análise, de uma sessão de análise para outra, de uma semana para outra, etc, etc e etc. Dentro desse contexto aqui, é aí que é um fato interessante. Nós sabemos que o analisando procura a gente como sujeito o quê? Que tem uma feroz certeza, não é? Ele procura a gente porque eles acham que a gente vai dar as respostas, os caminhos, tirar o sofrimento, não é assim? Dizer o que ele tem, ajudar ele a curar. O processo analítico vem para justamente o quê? Puxar o tapete desse sujeito que tem essas certezas. E é aí muito interessante que a gente precisa sempre, mas sempre, nessa grande, né, ideia de abraçar a ignorância, né, essa ignorância absoluta de Jeová. É de literalmente estar e não abrir mão de estar nesse lugar de suposto que, saber, eu nunca sei. Eu, no máximo, suponho que possa ser. Porque quando a gente fala pode ser que sim, pode ser que não seja isso. Né? Dentro desse contexto, né, nessa parte da leitura do Lacan, que é do 17, né, o que o Lacan está fazendo? Ele usa um autor citado por Freud, ele vai nesse autor, ele fala que encontrou esse livrinho, ele pesquisou, conseguiu comprar esse livrinho de um autor, um antropólogo que o Freud leu, para chegar a essa conclusão. Porque essa parte eles estão fazendo uma discussão é quando o Freud, ele, se não me engano, ele está estudando um antropólogo da religião, né? Porque o Freud ele estudou essa ideia da religião, né? E o Lacan começa a chegar a essa conclusão, que essa ignorância feroz de Yahvé é essa ignorância feroz que nós analistas devemos ter. De nunca ocupar o lugar o quê? De verdade. Né? Porque nessa parte ele está fazendo a discussão do Moisés, né? E o Freud ele tem uma tese, né? Que Moisés morreu, né? Que Moisés foi morto pelo grupo, né? Vocês já leram Moisés e o surgimento do monoteísmo? O livro do Moisés, a tese do Freud, gente, e não é um livro que o Freud está falando assim, eu tenho certeza, não. Ele cria uma premissa e ele vai tentar legitimar essa premissa dele, dizendo o seguinte, que na verdade Moisés, não é que ele foi arrebatado e foi aos céus. Vocês sabem disso, né? Moisés, segundo o Pentateuco, ele não entra na terra que jorra leite e mel, porque ele fazia parte da geração amaldiçoada, que veio do Egito. Toda aquela geração amaldiçoada, ninguém entrou. Por isso, os 40 anos no deserto, comendo maná. Nem o próprio Moisés. Aí o que ocorreu com ele? Ele foi arrebatado. Ele subiu aos céus. Qual que é a proposta do Freud ao ler esse autor? Ele diz o seguinte, olha, não, Moisés foi morto por aquele grupo que não aguentava mais ficar andando pelo deserto. E ao ser morto, a partir dali, surge uma religião, a partir da mensagem de Moisés, que criou o quê? A unidade daquele povo que tinha fugido do Egito. Depois vocês puderem dar uma lida. E o Freud entra nessa reflexão dele a partir da leitura de um antropólogo, esse que o Lacan vai ler e vai fazer esse nono tópico. Mas o que nos importa para nós psicanalistas é isso. É desta ignorância. De muitas vezes não saber o que foi. E da gente o exercício é esse. Não é um exercício de saber. É um exercício de não saber. Ou de suposto o quê? Saber. Aí a gente vai fazer uma boa escuta. Beleza? Encerramos por aqui hoje. Já deixar claro. Valeu, Rodrigo. Obrigada. Voltamos dia 25, tá? Eu gosto das suas aulas. Eu aprendo demais. Eu aprendo demais. E eu fico instigada. Deixa eu só te falar. Muito antes, lá no começo do ano, tu postastes um livro, Lacan e Levi-Strauss. Aí eu pego às vezes umas dicas de literatura que tu postas. Rapaz, tu acredita que eu comprei esse livro e ele levou 6 meses para chegar nessa residência? Não, mas ele quase... O meu que eu comprei foi muito caro, viu, Kátia? Eu comprei porque assim, é o cara estudando
E o cara da psicanálise, ele é antropólogo, ele estudando assim, onde que verdadeiramente o Lacan ali atravessou, o Lévi-Strauss atravessou o Lacan. Ele faz esse exercício. Né? Mas só que é o seguinte, para compreender, tem que ler o Lévi-Strauss. Tem que ir a Lévi-Strauss. E, se eu não me engano, o Helder, e lá no Abrindo Discurso, um dia eu disse, eu falei, gente, não vai entender Lacan se não ler o Lévi-Strauss. Eles estão metendo a cara e estão estudando o Lévi-Strauss. Eu falei, Rodrigo, vamos estudar o Lévi-Strauss. Eu falei, é isso aí, gente. Eu vou falar com o Helder. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a engatinhar. É ler os autores que esses caras leram. A minha sorte é que quando eu entrei na psicanálise, eu já tinha lido esses caras pra caramba. Então, assim, essa foi a minha sorte. Então, assim, para entender o que esse cara tá tentando dizer. Tudo bem? Isso. Tudo bem. Obrigada. Dia 20, só para marcar aqui, dia 25, tá? De agosto. Beleza. Nos encontramos. Um abraço. Tá bom. E tchau, gente. Um abraço. Obrigada.